professora Adélia, professora Janete, professor André, professor Dorival, que é o autor do segundo volume, que virá. Ele pega as cartas episcopais, as cartas dos bispos, que é um registro também muito interessante, e comenta. Então, esse segundo volume, para o ano, nós estaremos novamente aqui para registrar. Eu estou representando a atual diretora da Editos, professora Rita Virginia Argolo. Nós estamos com a feira para começar, e ela hoje tinha uma reunião decidindo uma série de coisas. Dia 21 começa uma feira de livros, e vai ter algumas palestras interessantes. É interessante vocês até acessarem o site, ver o que interessa. Mas eu quero dizer que na época que esse livro começou, eu tinha o prazer e a honra de dirigir a Editos, e gostei demais de participar desse trabalho. Os autores são assim diversos e com temas diversos. Vocês vão perceber que o livro é um livro que trata de assuntos diferentes. Inclusive, assim, a gente percebe certas dificuldades, como era difícil para o bispo, uma extensão tão grande, uma locomoção tão difícil, né? O acesso às outras igrejas, às outras comunidades religiosas, tudo muito longe. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma colega, Norma Vida, ainda está nativa, que ela me contou, isso não tem a ver com o livro, mas que ela me contou que vinha de Una para estudar em Itabuna, que deu todas as crianças num caminhão coberto, e que levavam 3 dias para chegar. Vocês imaginam o que era ser bispo de uma diocese, o que ia até perto do Espírito Santo. Então, realmente era muito trabalhoso. Eu estava olhando as retratos do bispo aqui, nós já tivemos tanto bispo bonito, né? Coisa interessante, menina. Só parecia homem bonito. Vai completar total, né? Eu comentei com a reitora, digo, Adélia, eu acho que Ilhéus é uma cidade privilegiada, porque eu não vejo muito bispo bonito, não, mas os daqui. Mas então, gente, foi uma honra, foi um prazer, foi um presente de Deus poder contribuir com essa obra, poder acompanhar esse processo da professora Janete, da professora Marita escrevendo, Dorival, Aslan, a André, o próprio Dom Mauro, que faz toda a retrospectiva do trabalho pastoral dele. E eu quero dizer que agradeço muito a presença de todos vocês e que desejo que esses 100 anos sejam realmente dignos da história que nós temos. Nós somos uma cidade que foi capitania, nós temos uma história bonita, nós temos uma cidade linda, maltratada, mas lindíssima, mas nós temos que ser capazes de homenagear essa igreja que tem uma história tão bonita. Eu sou filha da Piedade, eu tenho uma honra muito grande. A irmã Georgina é um esteio da minha vida, é um exemplo de vida. Então, eu tenho toda uma ligação com a própria ensino religioso. Eu trabalhei anos na Piedade e tenho também a felicidade de trabalhar na UESC. Eu acho que Deus me abençoou, me dando esses dois ambientes, a universidade e a Piedade. Então, meus parabéns, Dom Mauro, e que nós sejamos dignos desses 100 anos e saibamos honrar essa data. Muito obrigada. Nesse momento, a organizadora do livro Diocese de Ilhéus, 100 anos de História, volume 1, a professora Janete Ruiz de Macedo. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa na presença do nosso bispo de Ilhéus e da nossa reitora, a professora Adélia. E primeiramente também, agora não falando, pedindo desculpas, né, ao atraso, é porque eu moro em outra cidade. Em Itabuna, né? E termino me envolvendo muito nas coisas de Ilhéus, porque a Universidade Estadual de Santa Cruz é isso. É Itabuna e é Ilhéus, né? Então ela tem que dar conta, ela é diferente de outras universidades, que cada uma tem que dar conta apenas de uma cidade, de um município. E Ilhéus, a Universidade Estadual de Santa Cruz tem essa sina, né? Essa sina de ter que dar conta de duas cidades. Bem, a minha fala é falar um pouco sobre
gostar desse livro e as dificuldades, né? Maísa e a professora Adélia colocaram os primeiros momentos do pensamento, quando surge o desejo no coração do Dom Mauro, né, para que surgisse esse livro que pudesse dar conta de 100 anos de história. Quando eu recebi essa incumbência, ainda era diretora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e recebi isso do professor Joaquim. Tarefa para a senhora, professor? Do jeito que é o professor Joaquim, que vocês conhecem melhor do que eu, já que ele ainda é esse. Então, já conhecia Dom Mauro, né, de 10 anos atrás, do desafio dos 90 anos, e então começamos lá a conversa. Mas o grande desafio do historiador é dar conta de 100 anos de história. 100 anos de história é uma história monumental, né, e que historiador mais nenhum faz. Essa história monumental era dos anos 30, 40, que todo mundo dava conta da história universal, da história do Brasil. Só era historiador quem escrevesse sobre a história do mundo ou a história do Brasil, né? Então, essa história monumental já não era para a minha cabeça e minha formação, né? Eu não sou tão assim, eu sou da década de 70, né? Estou formada na década de 70. Então, o que fazer para dar conta, né? E refletir um pouco a trajetória da Diocese de Ilhéus. Houve momentos assim de desânimo, né, em que dois grandes incentivadores, eu gostaria de, claro, de Dom Mauro, a exceção dele, mas dois grandes incentivadores foram assim, muito importantes na saída desse livro. Oslan, né, que era aluno, ainda é meu aluno, né? Ainda é meu aluno bolsista de iniciação científica, etc. e tal, que tinha esse tema, religiosidade, já sendo discutido há algum tempo. E André, que chegou um momento que eu disse, eu não quero, eu não vou, mas isso não está dando certo, ninguém está colaborando, ninguém está fazendo nada, e eu vinha conversando com ele, não, vai dar certo, a gente faz assim, a gente divide dessa forma e assim por diante. Então, houve momentos de grande desânimo para empreender essa jornada. Mas, a partir dessa tomada de resolução de como seria a metodologia para construir o livro, que a grande dificuldade foi encontrar uma metodologia para construir o livro, para dar conta, tentar dar alguns vislumbres de história da Diocese de Ilhéus. Porque, na verdade, o que nós temos aqui são fragmentos, né? Fragmentos da história, da grande trajetória de uma diocese, que, como disse Maísa, de uma extensão tão grande. Então, pensar nessa metodologia, cada um saiu na tentativa de achar o que poder fazer, né? Oslan ficou com o período que ele já vinha estudando, André se propôs ao tema, Oslan, o Prof. Felipe, acho que as pessoas talvez não lhe conheçam, é bom conhecer o autor, é o primeiro capítulo. E agora é postulante, né? Postulante. Olha, está com novo layout. Novo layout, vai ser pago, está dizendo aqui o bicho. Mas aí, antes de ser, tem que entregar a monografia. Antes de você ter que entregar a monografia. Sim. Já está lá, no segundo capítulo. Bem, aí a professora Marita, né, que se propôs a um tema, né, e eu saí convidando outros alunos. Eu empenhei sobre patrimônio, que é uma área que eu trabalho há muito tempo. Eu poderia encontrar alunos que tivessem trabalhado com isso, né? Então, convoquei meus ex-alunos para que cada um apresentasse um pouco dos seus estudos. Então, temos a professora Ivaneide, que vai trabalhar com a educação aqui em Ilhéus, os colégios femininos, o colégio dedicado ao sexo masculino, que infelizmente não está aqui hoje, né? Tivemos então a colaboração, claro, de Dom Mauro. Eu desafiei ele. Eu digo, bem, a contemporaneidade é do senhor, o senhor é historiador, e o senhor não vai colaborar, vai ficar aí sem a gente aqui se matando, o senhor não vai escrever nada. Então, desafiar, ele deu conta do seu texto, né? Convidamos depois ex-alunos do mestrado de Cultura e Turismo, que participaram, de certa forma, do tema religiosidade, que a gente já vinha trabalhando, como patrimônio. Elas trabalhavam a igreja, as festas, etc.
e apresentaram aqui, então, alguns fragmentos. Né? Temos aqui presente Luísa Edibê, por favor, fique de pé. Os outros nem aluna do mestrado de Cultura e Turismo, daqui da nossa universidade. Por isso que na introdução eu digo, de uma forma ou de outra, todos os autores estavam envolvidos na Universidade Estadual de Santa Cruz, como alunos ou como professores. Né? O caso de Luísa. Luísa terminou o mestrado em Cultura e Turismo, ela trabalhou com o tema de Maraú, né? E é exatamente com esse tema que ela se apresenta aqui. Temos a professora Ipandê, que foi aluna e professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, que também apresenta um estudo aqui sobre Ilhéus. Temos o estudo da professora Thaís, que me ligou hoje à tarde, dizendo que foi fazer um procedimento médico. Veio do Porto Seguro, que é onde ela mora, para Itajuípe, onde mora os pais, mas foi fazer um procedimento médico e terminou, estava com muitas dores e não poderia vir. Infelizmente, não vai poder estar conosco, e ela trabalha também com o tema de patrimônio, já ambientado na igreja de Itajuípe, né, que foi um trabalho que ela faz especial para o livro, mas com a temática e com o tratamento metodológico que ela já tinha utilizado na sua dissertação de mestrado também. Ela é aluna da UES, da graduação e também do mestrado em Cultura e Turismo. Então, na verdade, esse livro termina apresentando um pouco da produção intelectual do espírito mestrado em Cultura e Turismo, que infelizmente não foi possível reeditar. Colocando mais, esse termina com um texto meu, que é, na verdade, uma releitura da exposição que